Fala, pessoal. Estamos aí na segunda gravação. Hoje eu não posso esquecer de fazer essa introdução aí. A gente fez o primeiro vídeo falando sobre BIM. É com muita alegria que a gente consegue novamente se reunir aí. Dessa vez tem um time forte. Nós vamos apresentar com cuidado. Para falar de Last Planner System. Falar de Lean Construction. A gente teve uma experiência recente aí de digerir esse sistema com algumas partes interessadas envolvidas. E a relevância desse momento nosso aqui, para todo o mercado de gestão de projetos do país, é finalmente conseguir colocar na mesa quem experimentou essa metodologia na prática, né? A gente sabe que é uma metodologia que não envolve ferramentas muito sofisticadas, não tem um software que vai vir resolver problema de ninguém. Ela é uma cultura, na verdade, uma mudança filosófica, e que sem pessoas trabalhando por ela não sai. Então, nós estamos com o privilégio hoje de trazer pessoas que de fato mexeram, colocaram as mãos nos protótipos, nas ferramentas que foram propostas pela metodologia, adaptaram, tiveram as dificuldades para implementar, e estão aqui para dar o seu testemunho muito honesto aí de como é que foi absorver isso. Não era previsto, né? Vamos contar um pouco da história desse primeiro contrato aqui, que teve que absorver isso. Então, assim, eu acho que é um case. A gente vai passar hoje por um case. Eu vou falar um pouco como o Last Planner pede para a sociedade de gestão de projetos um contrato um pouco mais sofisticado do que o que a gente tem hoje, né? Então, a gente está fazendo um método que é de integração com um contrato que não é integrativo, é um tema bacana. Mas, antes de tudo, pessoal, um agradecimento, né? Nós temos que agradecer aos nossos sponsors por estarmos aqui, né? Por termos tido a oportunidade de fazer esse trabalho. E vamos, inclusive, convidar esses sponsors para falar de um tema que eles são muito especialistas, que é projeto estratégico. A gente usou nesse projeto estratégico o BIM, usamos o LPS, usamos mais uma pá de coisas interessantes aí que a gente vai falar em vídeos posteriores. Mas o abraço aí, nosso agradecimento ao grande Evandro Valente aí, o nosso gerente geral, e eu batendo na mesa, e o Reginaldo Castro, que é o nosso gerente de projeto, todo o pessoal da empresa contratante nossa lá, e nós vamos, se Deus quiser, tá juntos aí para falar um pouco de projeto estratégico. Então, voltando atrás lá, eu gosto de contextualizar. Um dia a gente tá fazendo uma grande pesquisa, um benchmark global aí de gestão de projetos, né? A gente troca muita ideia para aplicar o que tem de melhor em projeto. E um dia, eu vou parar de citar nomes, mas o gestor nosso maior aí me manda uma mensagem e fala assim: Eduardo, já ouviu falar nisso? Dá uma estudada aí, que isso aqui é a bola da vez, vamos dizer assim, né? E era um link do Lean Construction falando do Last Planner System. E aí, da mesma maneira que a gente buscou conhecimento sobre as outras tecnologias, né, como foi com o BIM, a gente contou um pouco disso, a gente partiu por uma empreitada para escolher uma empresa para nos suportar nesse empreendimento novo aí, né? Eu vou contar um pouco mais de história sobre esse processo, de como é que a gente colocou as empresas na concorrência, como é que a gente escolheu, como é que está o cenário no país hoje com relação a essas empresas, mas aí agora vamos passar para as apresentações, né? E assim, eu queria que vocês tivessem uma mesma visão de como cada papel aqui nessa mesa recebeu essa notícia, né? Eu recebi assim, eu sou uma espécie de um PMO, um especialista em gestão de projetos, um planejador, estava no ambiente de projeto, o meu gestor falou: olha aí, isso é a bola da vez, e encare isso aí, porque vai ser o que vai vir de forte em termos de garantia de prazo. A gente tem na mesa hoje aqui, à minha direita, o Fábio Santos. É isso mesmo, Fábio? Isso aí. Fábio Santos. O Fábio foi a pessoa, né? A gente acabou de fazer lições aprendidas. Ele é um engenheiro da gerenciadora. Então, ele é o engenheiro do time do owner que teve que implementar isso. E a gente fez uma lições aprendidas recentemente. Ele foi um destaque nisso aí em termos de resiliência. Vamos perguntar daqui a pouco para ele como é que ele recebeu essa notícia e como é que ele geriu isso dentro das demandas dele, né? Vou deixar você por último, Diafre por último. O Wilker é o cara que também, né, você ouviu um pouco do processo, a gente ligou para ele um dia, é o planejador da contratada, o planejador da montadora, da construtora, no nosso caso era uma construtora, e ligou-se pro chefe do Wilker e falou: ó, tem que fazer isso aí. Ele recebeu essa notícia também e vamos ver como é que ele
como é que ele recebeu isso, como é que isso entrou na rotina dele. Não, pro final, até pelo papel que ele teve lá numa questão interessante de um arquétipo, que foi o quadro lá do Pool Planning. Nosso amigo? Diafre. Diafre Santos. E tem a família do Fábio. Diafre Santos está representando aqui a corporação DSL, que é a empresa que ele representa aí. E é um cara que a gente estava num processo de mudança cultural. Então tem o Fábio empurrando pelo lado da contratada, o Wilker pela contratante, o Wilker pela contratada, mas faltava um fator que tivesse conhecimento pleno de técnicas de montagem, que tivesse uma visão do último planejador, do Last Planner, e ele atuou muito nessa aí, de desdobrar isso na área, da malícia dele de desfazer certo tipo de muleta que a gente encontra na hora de colocar um planejamento em prática. Então vamos lá, Fábio, como é que eu lembro um pouco dessa história que eu estava perto de você, né? Mas como é que foi aí? Acho que foi eu que te falei, né? Que você tinha que fazer. Você tinha que fazer LPS. É verdade, né? Então, recebemos essa notícia, né? Sobre o Last Planning, foi um desafio pra gente, né? A gente teve que digerir. Eu tive que também, além de digerir, eu tive que estudar alguns vídeos para entender sobre o que é Last Planning, né? Porque a gente, como planejador, a gente viu que era uma ferramenta bem inovadora, essa parte do Last Planning. Então a gente teve que digerir essa informação do Last Planning e também ver como é que a gente ia fazer para aplicar, né? Para ter a prática do Last Planning. Então isso aí a gente teve que fazer até algumas viagens, até para a gente entender o que estava acontecendo, como que era nas outras empresas. Aí, né, Will, que nós chegamos lá a viajar. Exatamente. Lá e verificamos essa parte aí para a gente entender, para depois tentar aplicar na prática, né? Para a gente pelo menos ver como que é aplicado em outras empresas, como é que foi a nossa viagem em outras empresas e depois o que nós fizemos para aplicar em prática. Então, bem lembrado. Bem lembrado, sim. Eu lembro que é o seguinte, a gente pensou assim, não vamos esperar vir uma empresa de fora para a gente estar no zero, né? Vamos começar a mover essa roda, começar a entender, estudar e quando eles chegarem aqui, pelo menos do nosso jeito a gente está fazendo e a gente acerta isso. E vocês foram numa obra de mineração, né? Vocês foi lá em Espírito Santo? Foi em Vitória, né? Isso, na Vale. Vitória. Fomos lá em Vitória. Eu lembro que vocês chegaram e tinha lá já tinha um quadro com eu lembro que você me mostrou uma curva, aí tinha a curva do Pool Planning, e aí também tem o papo de AWP que a gente ainda não tratou, mas estava lá na curva lá. E eu lembro que a gente fez eu comprei um curso na época, o Lean Construction tem um curso, eu comprei um curso, peguei o material, comecei a pegar algumas ferramentas do curso lá, a gente começou a aplicar, e você veio com essa visão dessa visita que vocês fizeram, certo? Sim, correto. A gente chegou lá, né? A gente viu várias fases, né, do Last Planning, né? Tipo, check-in, tinha check-out, tinha a fase de programação semanal, tinha Pool Planning, tinha o próprio AWP, tinha a backlog. Então a gente começou, com o Wilk lá, a gente começou a querer entender primeiro, né, como que funcionaria essas fases, né? Qual fase que a gente vai aplicar, entendeu? Em qual determinado momento que a gente aplica cada fase. Então aí a gente teve um aprendizado muito bom também quando nós fomos lá em Vitória. Entendeu? Foi eu como contratante, foi o Wilco também como contratado, justamente para a gente ter essa mesma visão para a gente, quando for aplicar onde que a gente está, nesse empreendimento nosso que nós estamos hoje, quando a gente for aplicar para a gente ter um bom sucesso. Começa um ponto interessante que é o seguinte, já começa a integração, né? Que a nossa gestão tem isso de integração. Então, tipo assim, não vai o Fábio sozinho. Exatamente. E já vai você para ir trocando ideia. E outro ponto importante de ressaltar, nesse ponto, que é o seguinte, não era um projeto começando. Era um projeto que você já tinha um desgaste. Isso não estava previsto por eles, né, pela contratada, e entrou no meio do caminho. Então, assim, vale lembrar a boa vontade também que ele teve de absorver isso, né? Com certeza. Todos os lados. E como é que foi com você, cara? Como é que você sentiu? Como é que isso chegou a você depois da viagem? Como é que repercutiu? Aí, cara, vamos, assim... Sinceramente falando mesmo, acaba que é uma coisa nova na sua rotina que você tem que fazer a mais do que você já fazia. Sim, exatamente. Como é que como é que chegou em você? Como é que você sentiu? Como é que você encaixou? Você foi absorvendo? O que te incomodou principalmente? O que foi um calo? Teve que fazer agora participar de mais reuniões? Ou vem esse cara aqui pra mexer numa coisa que eu já sei fazer há muito tempo? Como é que você... É íntimo mesmo. Como é que você sentiu aí com esse fator novo quando ele chegou? Então, eu tava fazendo a minha rotina normal, até que meu superior chegou, Will, que
vai ter aí, a gente vai ter que absorver o Lean, que é uma coisa que o cliente está solicitando e eu preciso de você para procurar entender isso aí. Você sabe o que é, já pesquisou? Eu falei, ó, já ouvi falar, mas é exatamente o que do Lean? Que a gente tem várias ferramentas ali dentro. Não, Last Plan. Na hora eu já peguei o computador, comecei a digitar, falei, vou dar uma estudada melhor nisso para procurar, pelo menos, entender o que significa a palavra. Fui pesquisando lá. Aí, no caso, a nossa coordenadora, aconteceu dela estar também na nossa obra, visitando, e ela deu essa sugestão da viagem. Ó, tem uma obra que a gente tem algo parecido com isso, seria legal vocês irem. Falei, beleza, vamos sim. Aí foi onde a gente convidou o Fábio para poder estar indo, e a gente foi correr atrás disso, ver lá no físico como que era. Sim. Aí foi onde a gente observou várias situações, onde apresentou pro plano. Eu lembro que quando eu cheguei lá, eu fiquei até meio perdido, era muita informação. Vocês viram pro plane lá? Eles chegaram a mostrar o pro plano. Aí eu falei, nossa, quanta coisa, a gente já tem a rotina cheia para absorver isso, vai ser quase que impossível. E o projeto nosso rodando. Falei, então ainda se aplicar vai ter que ser com o projeto rodando. Aí também foi falado que o cliente ia introduzir um estudo pra gente sobre isso. Então eu falei, não, é uma coisa nova, vamos absorver, vamos correr atrás e melhorar a obra. Sim. É o conhecimento é essencial. Então a gente chegamos lá, a gente viu várias ferramentas que eles tinham lá. Assim, tudo muito novo, então, pra te falar, naquele dia deu pra absorver bem pouco as coisas, mas a gente... Algumas palavras técnicas, como pull plane, inglês, a parte né? check-in, check-out... Já entraram tudo no inglês, já foi chegando na nossa mente. Então, foi bem novo mesmo, mas eu confesso que eu fiquei um pouco meio aéreo, assim, e pesquisando, e falei, vamos ver qual é dessa ferramenta. Mas eu tô a fim de aprender e aplicar isso daí pra gente melhorar. E foi o que aconteceu. Você chegou, já tava a sala montada já? Já tava montada já. Então assim, só para antes de você... Porque o Diafne chegou um pouco depois e foi um ponto de inflexão, assim, da metodologia, né? Mas a contratada deu uma demonstração de boa vontade nesse sentido, de sensibilizar a equipe de planejamento, mas também montou aquela sala, né, cara? A sala foi um marco do projeto. Então, Eduardo, quando nós voltamos de viagem, que aí onde houve oficialmente falando que a gente ia ter um treinamento de Last Plan e tal, foi onde o nosso superior deu a ideia, não, vamos montar uma sala de guerra. Ó, vê aí, Will, que pesquisa aí como que é uma sala, o que dá pra gente fazer, o que dá pra colocar de informação. Aí foi onde eu comecei as pesquisas. Coloquei Last Plan, sala de Last Plan, aí tinha uns quadros bonitos, umas coisas bonitas. Pra mim, na minha visão ali, o Last Plan era só colar um papelzinho, só um post-it. Na minha cabeça era aquilo. Só que aí depois a gente foi vendo que não. Mas aí eu falei, ó, vamos deixar essa sala impecável. O máximo de informações possíveis, ferramentas, quadros. Aqui tem que ser literalmente a sala de guerra, onde a gente vai discutir todas as estratégias. Aí foi o que a gente fez. A gente começou a, vamos dizer assim, fazer uma arquitetura da sala ali para poder atender o que estava vindo pra gente de conhecimento e treinamento. Foi o que aconteceu. A sala foi... A gente não tem imagem da sala aqui, mas assim, foi um marco, né? Deu até ciúme, né? Os caras, o Last Planner tem primeiro o pull plan, o planejamento puxado, depois você faz o 6 weeks, look ahead, depois você faz a programação semanal. E aí, de maneira ostensiva, você tem que representar isso numa sala. Então os caras pegaram uma sala, ficou bem bonito mesmo, né? Fizeram um quadro grande com a semana, tapete, um lugar para troca de ideias, aquilo passou a ser um ponto de encontro para discussões. Mas depois a gente viu que aquilo é uma sala. Isso. A gente tentou deixar bem convidativo mesmo, para o pessoal ficar à vontade para discutir as estratégias. Porque assim, tudo bem que tem o Gemba, né? A gente ia até onde as coisas acontecem, mas na sala é essencial, tem que ter o máximo de conforto para a gente poder traçar várias estratégias. Trocar ideia, né? Nosso ambiente. Isso é verdade. O interessante é que antes da gente, no caso da contratada, montar a sala de guerra, a gente já estava aplicando já o Last Plan, né? Acho que é isso que é... bem lembrado. A gente estava aplicando o Last Plan, a gente já estava indo ao campo, já estava verificando a parte check-in, check-out, já estava colocando a programação, entendeu? Programação semanal nos quadros. Entendeu? Antes de ter a nossa sala de guerra. Antes de a gente receber algum treinamento, mas do que a gente absorveu na nossa viagem, a gente já estava aplicando já. Depois, quando chegou conseguimos, né? A empresa conseguiu montar a sala de guerra, aí foi o que o Wico falou, ficou mais convidativo. Então, o pessoal já estava
melhor, o pessoal já estava entendendo e já estava começando a montar a sala de guerra, no caso, com uma visão de 2 week, entendeu? Uma visão de 2 semanas para frente. Então a gente já estava tendo essa visão porque nós absorvemos quando nós fomos lá na empresa, na visita. Só lembrando um fato, né, Fábio, que quando a gente voltou, a gente estava ansioso para tentar aplicar alguma coisa, né? Na hora eu falei, vamos chamar um carpinteiro e vamos fazer um quadro. Comprar uns post-its e a gente começar a escrever as atividades. E onde a gente instalamos lá no campo, né? Falei, Fábio, imprime pra gente aí a folha, os quadradinhos dos dias da semana e vamos começar a colocar post-it. Aí foi onde a gente colocou e a gente acabava sendo uma diversão pra gente ali no trabalho mesmo e tentando fazer acontecer as coisas com o que a gente tinha visto. Só que a gente ainda tava muito cru, né? Mas já foi um passo ali porque a gente estava empolgado para começar esse trabalho. Precisava de um... acho que você chegou, já estava também a contratada da consultoria que apoiou na implantação, né? Já estava. Então, eu acho que assim, a gente tem que fazer justiça, né? Nós fizemos um processo, eu percebi, tinha um pessoal no Sul lá trabalhando com isso. Se não me engano é Climb Consultoria. E a gente tem um contato com a própria Deloitte, o Thiago lá está sempre com a gente. Né? O projeto está recebendo muitas visitas nobres, né? Como chama muita atenção, tem muita empresa de todos os campos, né? De análise de antipleito, de parte de própria orçamentação, parte de custo, de sistemas, e não é diferente com o LPS. Tinha várias empresas interessadas. A gente teve um apoio importante. O pessoal da Verum ganhou a concorrência, esteve lá com a gente e ajudou a balizar esses valores nossos, porque eram post-its, era uma vontade, era um treinamento, mas uma mudança cultural passa por uma padronização, né, e uma unificação aí do conhecimento de todo mundo, aqueles nivelamentos, né, que eles vieram com uma série de treinamentos. Sim. Alguns deles que pareciam até treinamento de faculdade, né? O Toyota e tal. Mas é o Toyota, né, cara? Sim, não deixa de ser. Então, assim, o negócio veio da indústria para a obra, então eles foram calçando a gente com algumas firmezas a mais conceituais, de forma que quando o Fábio falava, PPC é tanto. Fábio, vamos dizer assim, recebeu o apoio da gerência da empresa contratante, e aquilo repercutia mal para contratado, e eles procuravam contornar aquilo, que é importante, você dá uma repercussão a um índice, esse índice tem que estar bem calculado, tem que estar fundamentado, né? Então, assim, a empresa ajudou com que a metodologia fosse, de fato, ficasse cristalina e o conhecimento das pessoas envolvidas fosse aumentando. Só que eu senti ainda que o planejamento estava consciente, mas não conseguia desdobrar isso no campo, não fazia desdobrar isso, de fato, você sensibilizar. A gente teve uma conversa que eu não me esqueço, e eu sempre eu comento hoje em dia com o pessoal lembrando dessa entrevista, que parecia entrevista de ex-drogado. Parecia entrevista daqueles caras que assaltavam a casa. Sim. E fala assim, eu assaltava a casa, cara. E agora eu não assalto casa mais. Porque é um cara que sabe fazer o errado, ele sabe... ele conhece tecnicamente, sabe aquela cabeça de empreiteiro pejorativa, né? Vou dar um jeitinho, vou esconder alguma informação em termos de restrições, de recursos que o meu contratante não conhece, porque eu não posso me abrir por completo, e eles sabiam fazer isso muito bem. Só que depois, principalmente da Lava Jato, eles usaram o LPS para ganhar dinheiro, para se organizar, para, de fato, sair de uma situação difícil. Então os caras estavam convertidos. Eram caras que sabiam muito de obra, e eles estavam tecnicamente afiados e são de campo e são gestores de pessoas e estavam convertidos. E a figura do Diáfano, eu acho que é muito isso, né? Eu vou passar a palavra para ele dizer como que ele recebeu essa notícia. Eu acho até que ele já trabalhava, né, com a LPS antes, não? Não, eu na verdade eu ouvi falar do LPS, mas eu nunca tive a oportunidade de estar participando de algum projeto. Assim, o meu primeiro susto foi ver uma equipe de planejamento estratégica para a obra. Da minha experiência, até o dia de hoje, eu nunca participei de um projeto que existisse um grupo de planejamento fora a parte para a empresa contratada para executar. Geralmente é muito comum da empresa que ganha o contrato ela ser responsável por cumprir aquilo que é combinado. Da forma que ela vai executar, não interessa muito para quem contrata, né? Então eu fiquei surpreso com isso aí.
Geralmente você tem um grupo de planejamento, uma estratégia de planejamento numa equipe de manutenção, porque é rotineiro. Você consegue ter previsibilidade pro futuro, né, do que você vai fazer. É tudo realmente planejado. Então essa foi a minha primeira surpresa. E assim, eu acho que é sentimento do ser humano, né? Quando você tem que mudar a sua cultura, quando você tem que mudar a sua maneira de lidar com as coisas, todo ser humano tem uma certa resistência. O nível de maturidade é que permite que a gente entre na fase de aceitação mais rápido ou não. Então, no início, para mim, foi meio que surpresa. Só que foi mais fácil, eu acredito, porque eu estava chegando. Vocês já estão com um projeto em andamento, já estavam com um projeto bem avançado, né, e receberam no colo a determinação de ter que mudar a estratégia de planejamento, né? Então, para mim foi mais fácil, eu tenho certeza. Porque eu estava chegando no projeto. Só que era novidade, eu nunca vi uma estrutura de planejamento para obra. A gente fiscaliza, a gente acompanha, dá apoio técnico para que aconteça com qualidade, dentro do tempo, com segurança, né? Participar do planejamento com uma consultoria fora da contratada é uma coisa inovadora, sabe? É realmente novo no mercado. E depois que a gente aceita, você começa a entender o que tem de propósito, né? Do Last Planner, por exemplo. Aí você começa a abrir a cabeça, imaginar o que você pode fazer para melhorar o processo, o que você pode fazer para contribuir, né? É realmente vestir a camisa do... Porque é aquilo que você está falando, né? Acho que o sucesso é de todos, né? Isso daí é muito interessante, que essa integração, né? Do planejamento, tanto da contratada, tanto também a contratante dando esse apoio em relação ao planejamento, né? Para justamente quando você for definir estratégias, você também está alinhado com a própria contratante, né? Acho que essa parte do planejamento na obra, entendeu? Foi muito... Acho que o Last Planner, ele induz a você a fazer essa parte do planejamento, está acompanhando, o planejamento está na obra, a fiscalização está na obra. E também uma coisa interessante também foi a parte da segurança. Entendeu? O próprio planejador, quando ele faz uma programação, faz uma coisa, ele não envolve muito a parte da segurança. Então, essa parte da segurança em questão de verificar as atividades, se existe alguma sobreposição de tarefas, entendeu? A parte dos suprimentos também, acompanhando, tá? A equipe de suprimentos da contratada também acompanhando, entendeu? A equipe de topografia, entendeu? Tá todo mundo junto lá. Então, todo mundo na mesma linguagem. Todo mundo. Acho que um alinhamento, né? Até para a gente, quando a gente monta um planejamento, uma programação, acho que estão todos alinhados, porque a ideia do PPC, né? Que é o percentual planejado, concluído, a ideia nossa é sempre atingir o 100%. Sim. Então, essa integração para a gente planejar, para não só planejar, né? Planejar e não fez, não. Acho que a nossa ideia é planejar e fazer. Acho que essa que é a ideia do Na verdade, se a gente for analisar o contexto como um todo, tudo isso que a gente desmembrou, tudo que a gente ajustou, tudo que a gente desenvolveu e evoluiu, isso já acontece. Tendo Last Planner ou algum outro modelo ou não, isso já acontece. Qual que é a diferença? O que eu pude ver é que a gente, em vez de sofrer e se adequar no dia a dia, a gente desenhou e colocou no papel. É um sistema que cria regras para que você sofra menos e fazer o que você tem que, em tese, tem que fazer. Né? A gente consegue ver aonde que a gente errou através de evidência, porque tá tudo escrito. Tá tudo para trás, pra gente poder não cometer o mesmo erro no futuro. Como se fosse um checklist, né? Exatamente. Esse lance das restrições. Eu lembro, Fábio, daquela planilhinha que a gente fazia. A primeira lá, o Wilker participou também. O dia que a gente chegou lá e falou: olha só, eu tenho um prédio para construir, mas esse prédio tem que ser transformado numa linha de produção. E eu tenho produtos semelhantes. Esses produtos são base, coluna, tal. E a gente transformou aquilo numa tabela e começou a ver como é que aquilo se distribuía no tempo. Começamos a ver produtividade, começamos a ver que tinha coisa que podia atrapalhar aquilo ali. E aí passamos, acho que a primeira coisa que vocês fizeram já sob a orientação da metodologia foi o Pool Planning. O Pool Planning com aquele colorido bonito, da folha 3, não foi isso a primeira coisa? Sim. Antes a gente começou, né? Começamos a fazer como se fosse a gente não tinha aquele entendimento ainda do Pool Planning, né? A gente não tinha recebido um treinamento a respeito do Pool Planning, a importância que foi o Pool Planning pra gente. A gente fez como se fosse um Gantt colorido, né? Com as fases da obra, tanto a fase civil quanto a fase de estrutura metálica, entendeu? A fase da elétrica, entendeu? Do acabamento
Então nós fizemos um Gantt colorido e fomos acompanhando. Aí quando nós começamos a fazer um Gantt e tudo, como acompanhante, a gente começou já a entender, né, Will, que a parte de sobreposição. Por exemplo, assim, como é que eu vou fazer essa atividade aqui da civil se eu estou montando aqui uma atividade da estrutura metálica? Então aí já começamos a entender sobre tem uma outra visão, tarefas, né? Quando você desenha, que é o pool plane, né, no caso, a gente já começa a entender essa parte, que é bem interessante, até para a gente planejar, até a gente programar as atividades sobre a sobreposição de atividades. Então nós começamos com esse Gantt assim colorido, a gente já começou a entender o processo. Eu lembro que assim, algumas sensações dão no planejador mais tradicional, né? A primeira coisa é assim, é só isso? Quer dizer que você veio aqui resolver o problema só com isso? É a primeira, vamos dizer assim, menosprezo que o cara dá. Segundo é o seguinte, a tentação do planejador em fazer Gantt, porque realmente a gente viveu de Gantt, né? Então, recentemente, a gente pediu para outro planejador lá fazer o pool plane dos outros contratos, eu não vou citar nomes nem empresas, mas quando vem naturalmente, vem um Gantt, cara. Aí você fala, cara, a gente tem que dar um passo atrás e meio que ver aquele Gantt ali desdobrado por natureza das atividades, começar a colorir elas ali, distribuir, e às vezes você tem que ignorar algumas coisas, você não vai caber tudo naquele A3, né? Você começa a colocar as coisas mais relevantes, os processos mais significativos, ele começa a desenhar um formato, uma linha de produção que às vezes está mais apertada ou menos apertada. No nosso caso estava muito apertada, né? Você fazia uma produção muito enxuta porque estava no meio do projeto já atrasado. Exatamente. E a gente tinha data para entregar, né? O negócio estava então, tenso. Tinha data para entregar. Então aí chegou quando a gente começou a desenhar esse Gantt, a gente estava conversando até com o Will, que falou, pô, a gente podia detalhar mais também essas atividades, porque senão a gente chegava com algumas atividades para o encarregado, umas atividades macro, entendeu? A montagem de uma estrutura, pô, mas qual parte da estrutura que vai montar? Então a gente começou a entender o lado do encarregado, como é que a gente vai chegar com essa atividade lá para até para a gente cobrar o 100% do PPC. Então a gente começamos a destrinchar, aí começamos já a colocar uma atividade mais detalhada. Vai explicar então, pro cara. Tudo aprendizado, entendeu? Foi tudo aprendizado. Acho que foi uma fase muito importante. Foi a fase do pool plane, uma fase de aprendizado, que a gente conseguiu destrinchar. Agora a gente chega para o encarregado, a gente coloca as atividades, ele sabe que ele vai executar. E ele também participa, né? Que é o Leste, né? Que é o último planejador. Ele também participa. Ele participa das nossas decisões. A gente também chama eles para estar fazendo o planejamento, para estar na programação semanal, para estar no pool plane, para estar no Six Week. A gente também envolve os encarregados, que é ele que vai executar, né? Então não adianta a gente programar N atividades e o encarregado não conseguir executar. Acho que essa parte foi importante desse Gantt aí. Eu vi você falando algumas vezes que é uma coisa que também é recorrente no mundo do planejamento, muito em todos eles, mas nesse caso ele ainda, vamos dizer assim, deixa a gente mais tenso ainda, porque o objetivo é não revisar o pool planning. Mas você fala assim, vamos fazer uma sessão de pool planning. Vem todo mundo que precisa vir, gente. Vem o pessoal da segurança, vem o cara lá que mexe com ponte rolante, o cara que tem atividade que vai ter interferência, o cara que sabe do contato de máquina, que sabe da manutenção, o cara que sabe de como é que o encarregado dele trabalha, vem todo mundo, porque uma vez que você distribuir aquele pool plane numa A3, lá, uma estratégia clara, a ideia é que ele não seja revisado. E sensibilizar o pessoal, principalmente o Brasil é um país que tem pouca natureza de planejamento, né? A gente fala muito do povo japonês e tal. Você não consegue sensibilizar o cara para estar ali e saber da importância daquilo em termos daqui a 6 semanas. Quanto mais daqui a 3 meses. Né? E aí o cara que não esteve naquele momento, ele volta depois levantando a mão e às vezes é ele que impede o cumprimento do PPC. Então, Eduardo, tocou num assunto importante, porque eu lembro que quando eu comecei, a gente teve treinamento, a gente foi montar o primeiro pool plan, o planejamento puxado, foi onde a gente teve essa dificuldade, eu principalmente, por parte da contratada, conseguir reunir todo mundo, porque só o planejamento não vai montar a obra, você precisa do cara da parte técnica, do cara dos suprimentos, segurança do trabalho, são N setores ali para estar contribuindo. E a minha maior dificuldade foi essa, você conseguir reunir o horário de todo mundo, porque por mais que você marque uma reunião, às vezes um não dá. Ou então o cara começa ali, fica entediante, aí surge outra coisa no meio do caminho e não participa. Sim. Aí cai naquilo que você falou. Chega depois de um tempo, tá montado o pool plan. No dia seguinte, tem que mudar, que não é nada disso. Mudou isso aqui, mudou aquilo ali, aí você fala, nossa, vou ter que mexer de novo naquilo. Porque quando eu vi a primeira vez aquilo bonitinho lá no Excel, é mil maravilhas. Mas quando você pega para fazer,
uma coisa que muda da estratégia, você perde horas ali raciocinando, porque não é só jogar no Excel. Descasa, né? Você tem que pensar. Você tem que pensar. Então, aí que junta todos os setores. Cada um fazendo a sua parte, o planejamento ali analisando junto com todo mundo. Você executando. Você tem um monte de frentes que teve um combinado de um entrar na brecha do outro e um trabalhar de noite, outro trabalhar de dia, o contrato de fulano acaba aqui, outro acolá. E presumiu uma produtividade por um período de tempo. O cara quebra a produtividade dele porque ele quer talvez aparecer bem na foto, ou porque ele acha que é otimista demais ou pessimista demais. Aquele pedacinho de trabalho que ficou pro dia seguinte já empurra. Eu lembro que no primeiro dia, né, Fábio, pra gente montar o Pool Planner, se eu não me engano, a gente começou às 16 horas e terminamos às 21. Isso. Foi mais ou menos Corujão do uns 4, 5 dias montando o Pool Planner. Nossa, foi... Aquele do post-it? Isso, foi do post-it também que nós ficamos lá na sala. O primeiro lá na que sala a gente fez foi direto no Excel. Quando eu cheguei, vocês já tinham um Pool Planner já pronto. Então, foi esse. Eletrônico. Isso. A gente já tava Na já minha primeira reunião foi apresentado. Eu fiquei muito confuso. Não fiquei meio confuso, eu fiquei muito confuso. É verdade. Na segunda, vocês comentaram em mudar. E eu vi a resistência de quem tava trazendo trazendo o Pool Planner. Então, Odiar, mas eu acho que justamente por essa ideia de que ele não pode mudar. Isso foi uma das coisas que me incomodou muito. Como assim não pode mudar? Se a gente fosse perfeito, seria o mundo perfeito, mas a gente vai errar e nós precisamos mudar, não tem jeito. Aí houve a primeira mudança, desde que eu cheguei. A mudança do primeiro Pool Planner que vocês criaram para o segundo. Eletrônico ainda. Tudo eletrônico. E foi apresentar isso. Eu não sabia. Foi o meu maior erro. Eu não sabia que tava todo mundo via Teams ali, cara. Achava que era só nós que estávamos na sala e alguém estava apresentando, mas tinha outras pessoas online acompanhando. E assim, eu não concordei porque nós estávamos refazendo o Pool Planner ali online. Depois que eu me dei conta que tinha várias pessoas online ali, foram pedindo autorização para sair, se despedindo, eu falei, caramba. Aí eu acaba que não rende, eu achava que o fórum não era aquele. Dependendo das pessoas que estivessem ali, é só para apresentar. A gente não tem que montar. Sim. Não é aquele fórum, porque tem imprevistos. Você não sabe na hora do desdobramento se você vai encontrar um imprevisto. O horário que você falou, que a primeira vez vocês saíram 9 horas da noite. Naquele físico nosso lá, nós saímos 8h30. 8h30. Ninguém planeja isso. Imagina só, um diretor, um gerente geral, um gerente acompanhando a gente fazer aquilo online. Não fazia sentido nenhum. Foi uma das coisas que eu gostei também, foi assim, a flexibilidade para poder realmente tentar uma coisa diferente. Porque o desenho era aquele. Aquele era o desenho. E mudou. Isso foi bom, foi positivo. Eu acho que o grande divisor de águas desse Pool Planning que vocês fizeram no papel, vamos falar um pouco dele, né? Foi que aí vocês adotaram o Pool Planning. Aí eu senti que não tinha tanta beleza quanto no Excel. Depois foi pro Excel de novo. Mas naquela hora ali tinha o suor da galera colocando. Tinha que escola, cola, não é. Eu lembro que eu entrei numa hora lá e a gente falou alguma coisa da questão da ponte rolante, do barramento e tal. Mas antes ainda um pouco desse Pool Planning, tem um fator. O Fábio começou a falar e você potencializou agora, e você falou também, que é a autoridade da pessoa em fazer acontecer. A gente estava muito gentil no começo do projeto, muito cordial. E o projeto estava atrasado. Então, o que é melhor? Ser cordial, gentil e com resultados ruins, ou ter alguns não desencontros, né? Ter alguns atritos, vamos dizer assim. É normal, né? Esses atritos. De opinião, porque quando você tem atrito de opinião, é sinal que você está comprometido. Você está lutando para fazer o cara veja a sua visão de alguma coisa que ele não vê, ou algum equipamento que vai chegar mais tarde, ou uma produtividade. E quando a melhor ideia ganhar, você vai estar junto com ela. Você não vai dar de ombros e falar, eu não lutei mesmo por isso, então eu não vou defender, eu falei que estava errado. Fica aquela oposição velada, né? Então eu acho que começou a acontecer, primeiro com o Fábio, né? Foi colocando uma pimenta aí. E muito nesse dia, você viu que você falou que eu não sabia que estava todo mundo ali. E você rasgou o verbo mesmo, tem que fazer diferente e tal. Que quando vocês voltaram, até você tem que mobilizar. Chega uma hora que você
toma tanta pedrada em reunião que você fala, cara, vocês vão ter que vir comigo, que depois eu não vou segurar essa. Exatamente. E aí você acaba que por pressão fica um pouco mais, né, firme. E aí quando vocês voltaram, parece que estava todo mundo um pouco mais empoderado, né? E eu acho que talvez isso seja um pré-requisito para fazer a metodologia funcionar, porque ela não é um sistema. Quando ela é um sistema, o sistema manda. Eu tenho que preencher aqui, porque senão o negócio não vai para frente. Você é obrigado a fazer uma coisa, porque senão você tem que apertar um botão lá e não vai. Mas quando não é, são pessoas que fazem, né? Sim, eu peguei essa fase que eu já estava até com o Wilker, né? A gente como planejamento, né? A gente quer ver o resultado lá na frente. Então, tinha uma fase que nós chegamos no pool plan, a gente viu que funcionava. Nós entendemos que funcionava, nós abraçamos a ideia que funcionava, mas só que a gente tinha que mudar a rotina. Acho que foi um divisor de água. Você mudar a rotina, tanto da fiscalização, tanto da engenharia, tanto da equipe técnica, se reunir, fiscalização, engenharia, equipe técnica, suprimento, segurança numa sala e vamos discutir sobre o pool plan, vamos colar os post-it, vamos entender. Aí que o Eduardo comentou, aí começa o empoderamento. Então, cada um já olhava a sua área, o seu setor, falou assim, aqui, vocês não podem fazer essa atividade devido a essa atividade aqui ainda não concluiu. Então, a gente não tem como programar. Então, aí você sentia essa parte do empoderamento na hora que a gente estava fazendo esse pool plan. Aí o pool plan começou a melhorar a qualidade. A qualidade do pool plan, aí começou a sair até a programação semanal já começou a melhorar, a assertividade já começou a melhorar a assertividade. Acho que essa parte foi muito importante, esse engajamento. Era aquele negócio, ou faz, porque a gente tinha data para entregar. Sim. Nós temos data para entregar. Sim. Então, para a gente cumprir essas datas, a gente precisava das pessoas. Então, esse comportamental teve que mudar. Senão, a gente não conseguia ter mais assertividade. Então, eu lembro, Fábio, no início, que assim, o pessoal da minha equipe lá, produção, os outros setores, eles estavam até empolgados. Não, vamos fazer sim. Quando eu falei, gente, vamos juntar, fazer um planejamento puxado da obra e ver até onde está indo, o que dá pra gente fazer. O pessoal super empolgado. Só que na hora que a gente foi pelo post-it, pelo jeito tradicional ali, onde a gente ia enxergar realmente as coisas. O play raiz, né? A gente que é planejador, a gente já tem uma noção do o quão longe tá, o quão perto tá, tá perto a obra, né? Sim. Só que aquilo ali eu pensei, nossa, vai dar um trabalho, hein? Vai dar um trabalho. E o pessoal empolgado, falei, deixa eles. Legal isso, né? Deixa eles. Na frente. E a gente começou. Só que aí eu vi que vários dias iam se passando, a gente ia mexendo no pool plan, o pessoal foi dando uma caída. Aí às vezes um já faltava, vou lá naquele negócio chato. Vou aquilo. Aí eu falei, cara, agora tem que ter alguém pra puxar ali. Aí é onde, vamos dizer assim, você ficar enchendo o saco dos outros. Tem que ficar ligando. Gente, vão lá, tem que ir lá. E às vezes o cara tá desanimado. Se você desanima ali, se quem tá puxando desanima, acabou. Aí ninguém faz mais nada. É aquele negócio, é abraçar a ideia, né? Exatamente. Abraçou a ideia, falou assim, vamos implantar e vimos também que funcionava. Eu acho que o legal foi isso, Fábio. Como nós fomos juntos na visita em outra obra, para poder acompanhar um pouco disso, a gente voltou empolgado, querendo aplicar para melhorar a obra. Então nós dois estávamos empolgados. Sim. Então eu falei, não pode deixar a peteca cair, vamos trazer todo mundo pro mesmo barco. Então se um sentia mais abalado que o outro, o Fábio puxava o Will, vamos fazer o pool plan, e vice-versa. Fábio, pool plan, vamos lá, vou reunir a galera. E foi onde a gente conseguiu reunir o pessoal com muita dificuldade. Quem passava por fora achava que estava tendo briga. Porque o pessoal discutindo ali, mas aí o negócio foi engajando. É o que o Diário falou. Online ali não estava rendendo nada. Sim. Na hora que juntou o pessoal na sala, aí o negócio andou. Então, algumas lições ficam, né? Dessa que você falou. A empolgação original não se sustenta em todo mundo e precisa ter uma energia positiva o tempo todo. Vamos chegar na repercussão dos desvios, que é o PPC. Nós estamos ainda no pool planning. Isso aí. No pool planning já deu briga. Deu briga no pool planning, não? Deu alguma... Discussão. É um atitude normal, né? Saudável. Discussão saudável em prol do projeto, né? Então foi até bom a discussão. O ruim é quando o cara desanima. Você tem que ficar ligando e... porque assim, igual eu falei, nós como os planejadores, nós temos uma noção do trabalho que vai dar ali você enxergar lá na frente. Então todo mundo acha que é fácil ali, só vou colocar essa semana e resolveu. Só que não é bem assim. Então acaba sendo desgastante pro pessoal. O pessoal quer fazer acontecer, só que acha que é simples. Não é, tem toda uma estratégia, né? Ficou alguma parte interessada não envolvida no pool planning que teve que voltar depois? Alguma coisa assim? Algum outro ponto interessante de pool planning que vocês lembram, assim, naquelas sessões?
foi a primeira no Excel, a segunda no Excel, a terceira foi aquela na sala lá com o nosso, com aquele de post-it, e consolidou e ele vem com o mesmo até hoje, o Pool Planner, não? Sim, a gente continua, nosso Pool Planner é com post-it. Aí depois, quando a gente finaliza toda a fase do post-it, aí que a gente vai e Formaliza na documentação. E manda para Excel. Mas ali o post-it é onde parece que a energia ali de você estar fisicamente com toda a equipe, entendeu? Você pode discutir, você sente a obra, você consegue ver a tendência também, a gente consegue colocar lá no Pool Planner, a gente coloca lá toda a tendência do projeto, então a gente consegue ter essa visão. Acho que isso daí tem que ser físico. Depois a gente migra pro Excel, migra pro Project, né? Entendeu? Imprime e passa para a equipe, mas tem que ser físico. Eu acho que é por causa da interação, né, Fábio? Porque no Excel só fica um ali digitando e alguém dando opinião esperando a vez dele. Ali no físico, a pessoa pega, cola o papel dela, quer colar papel, todo mundo participa. Todo mundo vê o todo. É verdade. Todo mundo participa. Você quer alterar alguma coisa, vai lá, o Diaf troca o papel, Fábio e assim por diante. 6 Weeks Look Ahead, 6WLA. 6WLA, ou Ws. Esse eu tenho uma memória boa dele, né? Que eu achei interessante. Fomos avaliar uma programação de 6 semanas feita e aí falaram assim, começa da sexta semana pra trás. Não começa no que você tem que fazer a semana seguinte. Aquilo quebrou o pessoal na solda, né, cara? Nossa. Eu de lá eu te falo, sinceramente, naquela reunião que eu tava, eu lembro até hoje. Aquela mesa grande, todo mundo, vamos começar pela sexta semana. Eu, o quê? Sexta semana? Eu falei, ué. Aí já foi um susto ali, né? Só preocupado, né? Tá com problema de ser da semana seguinte, pô, depois se levantou lá na sexta semana. Eu pensei, não estamos tratando nenhum da primeira, vamos pra sexta, mas aí depois nós entendemos o motivo, né? Eu brinquei com o pessoal que eu achei assim, eu acho que assim, isso é muito analogia assim do cara que estuda pra prova uma matéria, professor da outra. Exato. Então você dedica 90% do tempo pra semana seguinte. Só que aí o cara começa a matéria pelo que você não estudou. Então assim, que eu lembro, né? 6 semanas pra frente. Tinha uma segunda equipe de uma mobilização de mais gente que não estava alinhado. Assim, ou estava alinhado, mas enfim, foi levantado lá. Recurso, alguma coisa que dependia de engenharia ainda que estava sendo feita. Alguma coisa que dependia de material. E 6 semanas pra frente, de novo voltando pra cultura nossa do país, né? Quem que já nunca ouviu? Eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã. Vou planejar final de ano. Não é assim que um monte de gente pensa, né? Então, assim, 6 semanas é um tempo grande, né? Você para pensar, são 1 mês e meio pra frente numa obra que está descontrolada, que você não tem bem os índices estabelecidos e é problemático. Então, assim, importante ter lá aqueles índices de produtividade bem amadurecidos na fase de Pool Planning, ter já batido bastante ele para fazer o 6 Weeks. No nosso caso foi 6 Weeks, né? Em alguns casos não é. E vir olhando as semanas da frente para trás do que precisa de recurso, jogando coisa para restrição e resolvendo problemas, né? Tabela de restrição. O que vocês acharam da gestão dela? Alguém comeu bola aí de registrar alguma restrição que não foi resolvida a tempo? Deu algum conflito também de restrição que tinha que ser resolvida e não foi? E de repente... Outra coisa que é interessante. Predecessora ou restrição? Você lembra daquela discussão nossa? O negócio... Sim. O cara queria cadastrar predecessora como restrição ou restrição como predecessora. Qual que é o limite de uma coisa ser restrição ou dela ser predecessora? A gente fez um combinado na época lá, se você precisa, se é uma ligação obrigatória, né? Você precisa daquilo para fazer, é uma ligação, não tem como fugir, é uma predecessora dela. Agora, se for alguma coisa que tem que arrumar que é periférica, que envolve aquela espinha de peixe, né? Ela é uma restrição. Vocês, o que vocês acharam desse processo de separar a restrição da atividade, criar tipo um setor separado e cadastrar ele, mandar resolver e limpar a programação com essa ferramenta de registro de restrições? Como é que foi a experiência de vocês com isso aí? Alguém tem alguma... Olha, eu tenho a opinião de que há pontos para melhoria. A gente tem que ser mais estratégico quando fala de restrição. Existem as etapas de montagem. Até que chegue na etapa de montar, a semana seguinte, por exemplo, você passou por toda uma fase de processo de mobilizar o material, conferência, se está tudo de acordo, todas as peças, tudo que você precisa para você executar vai estar lá. Preparação, né, já? Exatamente. Então, assim, quando a gente fala de 6 semanas, deveria desmembrar, é ponto para melhoria, desmembrar a etapa do processo da montagem. Eu tenho X equipamentos para montar daqui a 6 semanas, né?
Antes disso, eu tenho que localizar, Uhum. identificar se está correto, se falta algum componente, transportar para a área, preparar o local que ele vai. Então, isso aí caberia em cada semana uma etapa dessa, pré-definida. Eu notei que um ponto de melhoria que ficava muito repetitivo. A gente falava de restrição, tem recurso? Tem gente? Tem recurso? Tem gente? Tem recurso? Tem gente? Não é só isso a restrição. Sofisticada. Exatamente. É assim, para a etapa de montagem do equipamento X, a gente está em qual fase das restrições? A fase de saber se já identificou no campo, lá no pátio de armazenamento. Para a próxima semana, é restrição para esse equipamento de já estar transportando, carregando. Entendeu? Acho que isso tem que ter uma azeitada. Sim. É, que você tá falando seria uns insights, né? Então Exato. já teria... Aquilo que a gente fez com o Last Planner, que é desmembrar as atividades, desculpa, o Last Planner, com O Planning. o Planner, que é desmembrar as atividades, o máximo que a gente puder desmembrar, para que o executante tenha uma visibilidade melhor do que ele vai fazer. Isso deveria acontecer também, com aquele mesmo empenho para processo de restrições. É isso que você, só lembrando que você falou de predecessora, né? A gente tinha uma fase das restrições, a gente estava vendo se a predecessora, que seria se a segurança estava liberada, né? Se as APRs estavam liberadas. Então já estava no automático, né? Será que se liberou a APR? Então isso daí isso não é uma restrição, isso daí faz parte do processo. Se não liberar a parte da documentação de segurança, a gente não vai conseguir executar a atividade. Você acaba poluindo, de início, a gente estava colocando isso como restrição. Sim. Eu lembro que a metodologia fala também pré-montagem. Você pode, você falou, né? Separar as peças, localizar as peças. Se tiver alguma pré-montagem em solo, você já fazer, já deixar numa posição estratégica para o içamento, alguma coisa nesse sentido. E eu lembro que teve problema de localização de peça e teve uma resistência até para identificar a peça mesmo, né? E aí você acaba perdendo um turno de uma hora extraordinária por falta de localização de peça. Lembro que no 6 Weeks também tinha um lance de interferência de área, que é ter uma escavação. Você vê, né? É um pouco mais sofisticado, igual você falou mesmo, né? Tá tendo uma escavação. Ok, escavação é numa região. Mas pra onde vai a pilha que foi escavada? Aí a pilha que foi escavada é o caminho seguro do outro cara. Então, assim, eu acho que a ferramenta de que a gente tem do BIM lá, mas não só do BIM, a gente usou muita foto mesmo de drone, né? O próprio Google. Você ter lá a visão de você andando naquele local, das áreas de influência, dos combinados, eles são muito importantes, ainda mais no nível de segurança que a gente trabalha lá, né? Um nível altíssimo de segurança, de isolamento, de identificação. Se você não tiver passagem, você não faz a obra. Então, assim, o zoneamento visual das coisas, esses combinados, os limites de bateria, são também um ponto de preocupação em termos de look ahead. É fácil de entender quando você tem isso desmembrado, o material já está separado, tá carregado, vai ser transportado para a área hoje. Dentro daquela semana, alguém vai levantar a mão e vai falar, não consigo transportar. Por quê? Porque tem uma pilha no meio do caminho. Opa, vamos tratar. Isso tudo acontece antes do dia da montagem, faz parte. Lembrar também, antes da gente passar para outra, as interferências, né? Que eram algo pequeno. Acho que você não pegou o começo das interferências. O Wilker pegou. O Fábio lembra de algumas frases antológicas aí sobre interferência, mas que elas tomaram uma dimensão grande também. Interferências multidisciplinares, né? Envolve desligamento, envolve o cara tá realmente próximo do outro. Então, assim, é algo tenso. Depois do 6 Week Look Ahead, tem a programação semanal. Né? O cara vê lá o que está programado aquela semana para cada encarregado, repercute aquilo com os encarregados e começa a fazer o check-in, check-out diário com o PPC. No nosso caso lá, se a gente falar de ferramentas, você teve uma dobradinha do Excel com um quadro de post-it para o planning. Por 6 Weeks você tem aquele PowerPoint que vai desdobrando semana a semana, um slide para cada semana. Pro Work Week foi Excel também, não foi? E foi desdobrado na sala também? Foi Tinha na Excel. sala, né? Excel Tinha. também. Como é que funcionou nessa etapa o sala de guerra, né, que tem a semana lá, Excel e a área? Na área tinha também uma tabelinha, eu não sei se é só para check-in, check-out ou se você usava para mais alguma coisa. Como é que foi essa dinâmica aí de onde se reunir, onde que dava mais tensão, onde atualizar, onde se encontrar de vocês aí primeiro para desdobrar a semana? Vamos pensar na programação semanal. Então, no início, nem eu falei, nós tínhamos um quadro feito bem,
vamos dizer assim, não é arcaico, mas bem tradicional mesmo, que a gente deixava lá na área, um quadro de madeira, com os dias da semana, e a gente colava os post-its com as atividades. Então a gente conseguia juntar alguns encarregados ali, a fiscalização, e íamos fazendo. Ó, essa atividade X foi feita? Foi, ok. E eu lembro que ali a gente nem tratava de restrição, por que não foi feito. Mas ali começou a parte da programação semanal, onde a gente alimentou os dias da semana com as atividades. Ali primeiro o Last Plan. Aí foi onde a gente evoluiu, igual você falou, nós montamos a sala de guerra, também com 2 semanas, a gente tem um quadro grande lá com 2 semanas, e ali a gente começou a colocar os nossos papéis das atividades. E a gente reunia todo mundo para poder discutir a programação semanal, e aí a gente foi evoluindo. Como? Através da Six Week, quando gera discussão de restrições, a gente fala que na primeira semana não tem que ter nenhuma restrição, que é a partir dali que a gente vai fazer a programação semanal. Então, após essa reunião, fica tudo mais fácil. Aí é só mesmo questão de você ir no Gemba, você ir até a área, analisar alguns detalhes, que nem o Diafo citou, para fazer aquela atividade ali, tem que ter uma preparação. Ah, aquele entulho ali no caminho vai atrapalhar aquela atividade? Então, então não vamos programar essa atividade, não. Primeiro vamos programar a retirada de entulho e depois aquela atividade. Então, para a programação semanal, uma coisa que evoluiu muito foi isso. A gente tratar as restrições antes, depois ir até o Gemba, onde as coisas acontecem, e programar elas. Daí sim as coisas conseguirem andar. É verdade, é verdade. Essa fase, né, das restrições para depois a gente passar a programação semanal é muito importante. Entendeu? Acho que é um dos processos mais importantes no Last Plan, na minha opinião, é a parte de retirada de restrições, né? Porque não adianta você programar umas atividades que depois chega lá e existe alguma restrição. Então, acho que essa parte da restrição é uma parte muito gerencial. Você consegue colocar toda a equipe para retirar essa restrição, porque na hora de executar, vai ser só a equipe de campo. Então, tem que deixar fato, tem que deixar na... check-out, ou seja... Eu entendo como restrição é como se fosse um trem, entendeu? O trem tá andando no trilho, entendeu? E a gente tem que tirar tudo que é impeditivo para não parar o trem. Então, isso que eu entendo também como restrição. Então, a nossa importância de a gente tirar todas as restrições, a gente mapear todas as restrições, a gente cumprir com as ações em relação a todas as restrições, as datas, para quê? Para quando a gente chegar na nossa programação semanal, não é que a gente, assim, eu tenho que programar só o que realmente vai fazer. Mas a gente tem data para entregar. Exato. Então, além de a gente programar o que a gente vai fazer, as atividades que a gente não consegue programar, a gente também tem que programar, mas o quê? Retirando a restrição. Sim. Senão não adianta. Você só vai empurrar. Você vai só empurrar o cronograma e a data do projeto você não vai conseguir entregar. Então a gente tem que fazer de tudo para tirar as restrições. Senão não adianta programar. E mesmo assim, a gente tirando as restrições, qual que é a ideia? Né? Você tira as restrições, você faz o check-in, check-out e você tem que ter 100%. Às vezes mesmo a gente sentando com a equipe, a gente não consegue um PPC de 100%, porque às vezes pode ter alguma restrição que alguém não viu. Então, por isso que é importante estar toda a equipe lá, entendeu? Integrada, reunida, para a gente tirar essas restrições. Sabe o que eu lembrei agora aqui? Não sei se você vai lembrar, a gente na mesa lá, arrumamos post-its, cada um de uma cor, colocamos uma cor para cada contratada. Botamos na mesa e vamos. Colocamos cor de segurança também. Eu lembro disso. E assim, no final das contas, ficou uma cor para cada contratada? Como é que estava sendo usado post-it para programação semanal? Ou não tá? Ou estava só no Excel mesmo? Então, começou a ser para cada contratada, mas aí depois a gente estreitou mesmo o caminho. Entendi. Deixamos só uma empresa mesmo. Aí só um detalhe, Eduardo, foi na questão do envolvimento do pessoal, que nem foi citado. O que acontece? No início, assim, até mesmo por experiência de outras obras que eu participei, o planejamento era feito basicamente com o planejador e o engenheiro da contratada. Sim. E aqui a gente fez diferente isso. Até mesmo o Diafo pode falar. Nós fazemos a 4 mãos a programação semanal. Sim. Então, assim, beleza, nós temos um prazo a se cumprir, que é conhecimento de todo mundo. Porém, nós temos a nossa estratégia da contratada, mas a fiscalização tem total liberdade para dar também sugestões, opiniões que às vezes está enxergando de uma forma diferente, que vai ser melhor. Então é onde reúne todo mundo na sala de guerra e a fiscalização dá sugestão também. O cliente dá sugestão. Eu lembro de uma ocasião que tá ligada à coragem também, né?
Às vezes você quer a notícia que te faça rir com a mentira, né? E você fica se iludindo. E eu lembro que assim que foi feito o Pool Planning e a programação semanal, todo esse trabalho de planejamento com índices de produtividade reais, o prazo não foi o que estava combinado. E alguém teve que dar essa notícia ruim. Mas a notícia ruim embasada, né? Embasada por todos. Então é uma quebra de paradigmas. Sim. Todo mundo sustentar e falar, não, é isso mesmo, doutor, não tem jeito. O negócio atrasou, Sim, mas, sim. né? Chegamos a Isso foi depois do Pool Planning. Os olhares, né? Não, os olhares se cruzam. Se o cara que é o sponsor achar um olhar que não tá na mesma, vamos dizer assim, né? Mesma sintonia. Fábio, Will, que todo mundo, ele olha assim, ele procura. Não, olhamos e tal. E aí é mais fácil passar uma mudança de prazo, mas é uma mudança de prazo segura que dá pra perseguir, né? Porque de início, né, a contratada apresentava o planejamento, né, parece que ele tinha aquele receio. Se eu falar que eu tô tendo algum desvio, eu tô entregando depois do prazo, vou ser punida. Eu vou ser punido, eu vou ser questionado, mesmo ele sabendo os recursos que ele estaria implantando, entendeu? Poderia ter esse impacto, né, de ser punido. Mas depois, quando você faz o Pool Plan, entendeu? Acho que você consegue ter a visão do projeto, você consegue enxergar o projeto lá como um todo, né? Você consegue chegar ao final do projeto. Acho que isso que o Pool Plan dá essa visão pra gente, dá essa garantia. Mas aí tem aquela parte chata, né? A gente tem que informar também para nossos gestores que a gente também não vai estar chegando próximo aonde que a gente estava combinado. Mas a ideia é o quê? Do Pool Plan também a gente reduzir o máximo para estar chegando próximo da data do contrato, né? Isso que foi o start do Pool Plan, quando a gente teve que informar que ia haver algum atraso. Mas a gente só conseguiu enxergar esse atraso no Pool Plan, que é aquilo que nós falamos. A gente já estava com o projeto já em andamento. Então, a gente já estava com as estratégias em andamento. O Pool Plan ajudou a gente a mudar todas essas estratégias do projeto. Isso eu achei muito interessante. A gente tá, assim, no final eu queria elencar os principais insights que ficam desse processo, né? Mas a gente chega agora na programação, no diário lá, né? E aí eu vou lembrar do início, né, que você tem o PPC, o Vilego também é interessante a gente lembrar, mas a gente tem o PPC, no Vilego mesmo dá uns PPCs às vezes acima de 100% e não existe acima de 100%, Sim. você fica no 100%. E abaixo, você procura saber o que aconteceu. E eu lembro muito da programação diária sendo tomada, sendo repercutida, sendo perguntada em detalhes pro Fábio, pelos nossos gestores, né? Fábio, qual é o PPC? Acho que é a coisa que ele mais ouviu nos últimos, nos últimos tempos. Nesse último tempo aí era o PPC diário, né? Então, acho que quando a gente planejava e tudo, a gente tinha essa parte do PPC, a gente acompanhava o PPC diário. Então, aí chegava uma parte, até as nossas decisões, de acordo com o check-in, de acordo com o check-out, a gente verificava que precisava de mais recursos. Então, a gente precisava da parte de nivelamento de recursos, que foi o treinamento que nós tivemos no Vilego, né? Ele ajuda muito a gente ter essa visão do PPC e a gente conseguir nivelar o recurso. Então, a gente chegava em um momento que a gente tinha as atividades, a gente programava as atividades, a gente não tinha o alcance do PPC 100% na hora do check-out, né? Então, aí a gente pensava o quê? Ou a gente programa menos atividades para a gente ter um alcance 100%, mas a gente programando menos atividades, a gente não vai atingir a nossa data maior. A gente não cumpre o prazo. Ou você nivela o recurso, que foi o treinamento que nós tivemos de nivelar o recurso para você ter um alcance de 100%, né? A gente conseguir montar estratégias melhores para a gente atingir o 100%. Então, essa parte do check-in e check-out deu essa visão pra gente, né? E interessante também que é diário, né? Não é uma coisa semanal. Todo dia a gente tá lá, todo dia a gente tá no check-in. Faça sol, né? Faça sol, faça chuva. Fica mais assertível nós também, lá no né? check-in, entendeu? E o interessante também de check-in e check-out também, quando a gente tá no check-in e check-out no campo. Porque no campo você consegue olhar a obra, você consegue enxergar, ver aonde que nós falhamos, né? De acordo com a nossa visão e o que a gente pode fazer para melhorar. Eu acho que o check-out, aí você começa a rodar, né, a questão do PDCA, né? Ver o que a gente precisa melhorar e a melhoria contínua. Então, no check-out que você consegue, como se assim, absorver se o seu processo, tudo que você fez de Pool Plan, Six Cycle, Look Ahead, retirada de restrição, todo esse processo, o resultado, né, o resultado do teste, o resultado da prova, está no check-out. Então, se a gente tem uma assertividade boa, é no check-out. Eu queria contar também mais um fato, que eu gosto de falar do que aconteceu, que a gente vê a nossa evolução, né? Eu lembro que quando nós voltamos dessa viagem que nós fizemos para conhecer um pouco do Pool Plan, a questão do PPC, né? O percentual planejado concluído. Falei, não, Fábio, vamos montar. O Fábio, não, a gente pode fazer isso e aquilo. Aí foi onde colocamos o quadro e ali a gente começou a calcular, né? Só que o nosso cálculo, ele era o quê?
eu não fiz atividade, beleza, não vou considerar no meu cálculo. Mas se no dia seguinte aquelas atividades acumuladas eu fiz, mas estava programado só 5, eu fiz 6, fiz 7, fiz 8, a gente colocava mais de 100%. Não, vou mostrar para o cliente que a gente fez 120%. Nós estamos bem. Nós estamos bem. E foi depois com os treinamentos que nós vimos que nós estávamos errados. Não existe mais de 100%. E para passar isso daí para a equipe. Não, e para passar, porque eles não entendem. Porque o que acontece, o que é passado, né, da ferramenta? Por que não pode ser mais que 100%? Porque você está forçando o pessoal a trabalhar mais para tentar cumprir um objetivo ali. E isso pode causar acidente. Na verdade, se isso aí ficar rotineiro, só prova que está sendo mal planejado. Isso, é a parte do Você está planejando com folga. Sim. Quando, de repente, você deveria planejar com... Não, então, e também o que acontece? Você programa ali, quando você faz a programação, você tem toda uma estratégia por trás daquilo. Então, se o fulano tá fazendo mais que aquilo, pode ser que seja folgado a programação? Sim, ok. Mas às vezes o cara tá até forçando a barra. Não, vamos fazer hora extra hoje para fazer mais. Sim. E de repente esse mais... pode ficar ocioso. Não, e esse mais você pode estar atrapalhando uma atividade sequencial. Ou uma atividade que tá na frente. Você pode estar atropelando. E a chance de acidente é maior. Que o cara tá aqui no meio do galpão, o outro tá no final. E quando vê, tá um perto do outro... Você pode estar atrapalhando. Então, tudo tem o seu tempo. Não adianta você querer extrapolar. Programado. Né? Exatamente. É o programado. Se está programado, que foi estudado. Aí pode ter uma sobreposição de atividade, né? Porque você adiantou muito a civil, a parte metálica também não consegue iniciar, porque você adiantou muito civil. Você tem que fazer uma parte civil para dar frente para a parte metálica. Se você adiantar muito civil, você não consegue fazer nem a parte metálica, né? Sim. Então isso dá sobreposição de atividades. Bem lembrado essa parte aí. Com relação ao PPC também, Eduardo, eu lembro que nós lançamos um programa de bonificação também para o pessoal, baseado no PPC. Então, imagina, o pessoal do campo, se para a gente estava difícil entender que nós tivemos o treinamento, e foi com o tempo, o pessoal do campo, então, foi difícil. Por quê? Eles tinham uma meta a cumprir para poder ganhar essa bonificação, que no caso era... em valor, em cartão alimentação, então eles queriam atropelar aquilo. E a gente tinha que explicar, não adianta. Se você adiantar hoje aqui, não vai contar, é 100% e acabou. Nossa. E no dia seguinte vai ser 0. E para explicar para eles que o que está programado para hoje, se ele fez ontem, não entra na contagem. Aí foi onde gerou discussão, né, Fábio? Com o pessoal do treinamento, o Diaf também mesmo pode contar um pouco disso. Essa discussão, que teve uma atividade que na segunda-feira ele concluiu toda a atividade da semana. Aí, poxa, aí é parte do recurso, né? Nivelar o recurso. O que aconteceu? Aí nós chegava na terça, ele tinha atividade para fazer da semana seguinte, ele fazia atividade da semana seguinte, mas só que o PPC era 0. Exato. Então aí foi questão de treinamento. Porque na verdade eles eram medidos diariamente, né? Diariamente. Exato, Planejamento diário. Ele achava que ele já tinha ganhado a semana toda, acabando no início. Mas, na verdade, ele ganhou o dia, que ele acabou a semana toda. Sim. E os demais ele vai zerar em todos. Ou seja, ele trabalhou mais e não tá ganhando nada com isso. Isso foi importante. Essa fase aí que foi a questão de... Essa insatisfação é muito importante citar, né? Porque é aquele negócio. Poxa, eu trabalhei, fiz além e meu PPC tá 0. E não vou receber a bonificação. Então, essa parte foi muito importante. Entendeu? A gente está trabalhando a parte de cultura, né? A parte comportamental da própria equipe, né? Treinamento também, isso também ajuda muito, né? Não adianta só a gente que vai implantar, que vai puxar o Last Plan ser treinado e o resto da equipe também não ser treinado, né? Então isso é importante também envolver todo mundo, até o próprio encarregado. E não sei se né? vocês perceberam, uma etapa ela é amarrada na outra. Você deu o exemplo aí da civil. Se a civil avançar demais, você tem sobreposição. Aí a gente vai e faz a pergunta, por que a civil avançou demais? Ela teve oportunidade, ele viu a brecha e ele entrou fazendo, só que se atropelou uma outra etapa. Isso tá no Puplane? Opa, não tá. Vamos lá reajustar o Puplane. É um dos motivos que a gente bateu na tecla de que o Puplane tem que sofrer reajuste. Justamente por isso. Assim, aquilo vai colidindo, até que chega um ponto que para de colidir e fica redondo. Entendeu? É um círculo vicioso. Afinado, né? Afinado. Isso, é automático, é automático. Né? Realmente, se você conseguir iniciar o planejamento bem com estratégia muito forte, vai ter pouco atrito, você vai ter pouco espaço para poder reajustar, né? Quanto mais... Isso é importante, que eu lembro que o Wilk, né,
no final, qual que é a ideia, né? A gente senta com a equipe quinta-feira, sexta-feira e faz ajuste pro plan para programação da próxima semana. E no começo, poxa, ele até fala, poxa, vou ter que ajustar aqui pro plan todo, porque a estratégia que nós montamos, né, não deu certo, porque eu achei que ia fazer X produção e fiz menos. Agora não, agora a gente já chegou numa fase que a gente nivelou, né, em questão de nivelar o recurso, agora a gente consegue ter mais assertividade, né? Consegue ter mais assertividade na programação semanal. Acho que essa um é exemplo importante. que a gente tem. A gente colocava no planejamento montagem de barramento. Era muito subjetivo. E sempre dava PPC baixo. Aí a gente desmembrou montagem dos suportes, montagem do barramento, solda. Aí a gente conseguiu ter outra previsibilidade de quando acabaria a montagem do barramento. Assim aconteceu para outros. Detalhando mais a atividade, né? Acho que é muito porque importante. tem duas coisas ali, né? Você tem um cronograma, que eu acho que assim, o cronograma ele tem que ser macro. Não adianta você detalhar tudo no seu cronograma, que você vai ter 50 mil linhas ali, vai travar seu project e não vai adiantar. Para atualizar. Então, assim, o detalhe das atividades tem que estar na programação semanal. Porque é ali que você vai pegar esses pontos que o Diaf citou. É o exemplo do barramento. Você só coloca a atividade ali, um dia. Na verdade, leva 2, porque um dia tem que pôr um suporte. Exatamente. Outro dia barramento. Então, na programação tem que ter o detalhamento. Você vai lapidando a atividade. E o legal é isso, cara, porque é onde você tem que ter o detalhamento. Se não tiver, vai ficar coisa para trás. Vocês estão aí completando um ano de obra. Eu tô com um pouco mais de 3 meses, né? Mas se eu olhar para trás, eu consigo enxergar nitidamente a evolução. Sim, teve mesmo. De 3 meses para cá. É muito nítido, é muito claro. Sim. Hoje, a nossa energia é investida não em traçar uma estratégia de como fazer. É plano manter. Sim. Hoje a gente trabalha em cima do plano manter. Tá no trilho, né? Tá no trilho. Exatamente. Isso, já alinhamos. Não, né, não é nada que seja novidade pra gente, nem pra equipe de campo. Já tá tudo muito bem azeitado. Agora é manter a energia alta, manter o ritmo até a gente... Só dando uma passada no PPC complementando, então, para ele acontecer, a gente tem que fazer o check-in e o check-out, né? Então, no check-in, onde a gente passa as atividades que vão ocorrer de acordo com a programação semanal, ajusta um detalhe aqui ou outro que surge no meio do caminho, ou alguém enxergou. E no check-out, que eu acho que também foi um fator muito bom do PPC que deixou pra gente, foi o quê? A gente tratar as causas. Porque eu lembro que no início, quando a gente tinha um quadro de madeira lá no campo, a gente só fizemos a atividade, não fizemos. Acabou. Reprograma. Então agora a gente pega na causa. Investiga, a causa né? raiz. Investiga. Por que não fez aquela atividade? Aí é onde a gente entra nos 5 porquês. Isso, e a gente conseguir descobrir a causa raiz e tratar para que não ocorra novamente. Então acho que foi um ponto que a gente evoluiu muito. Tem coisas a melhorar, mas comparado ao que era antes... Eu faço uma analogia dessa investigação com segurança, né? Porque se você quiser melhorar a segurança, você tem que investigar os desvios com muita seriedade. Você vê que tem apuração aí muito séria, né? Sim, sim. E a gente começou a investigar as causas de não cumprimento da mesma natureza, né? Com o mesmo afinco. A gente chegar até a causa raiz, né? A gente chegava à causa raiz e também, isso é importante que o Wilco levantou, também a gente gerenciar também essas causas, né? 5 porquês, né? Faz os 5 porquês e ainda também está gerenciando essas causas, que acho que é muito importante, né? A gente fazer esse acompanhamento, né? O plano de ação da causa, raiz e porquê, o que a gente vai fazer para evitar que aconteça de novo, e a gente gerenciar toda essa parte. Daí acho que é muito importante no check-out. 5 porquês também que dá muito conflito, porque o primeiro porquê nunca é a verdade, né? O cara fala, mas quando você vai apertando no terceiro, no quarto, já fica estreito. Só pra gente se encaminhando aí, nós passamos pela metodologia toda. A gente teve um programa de treinamento de novo, né? Fazendo justiça aos nossos sponsors aí, pessoal que acreditou em uma coisa melhor. Mas Vilego foi um marco para todo mundo. Teve outros treinamentos, vocês foram treinados em várias outras coisas, mas foi um divisor de águas, né? Tivemos 2 turmas lá. A Plauca acabou comprando também um kit. Muito interessante como toca as pessoas. Você vê na prática uma coisa mais assim, que todo mundo conhece, que é o Lego, né? Como é que a organização ou o caos dão resultados muito diferentes. Todo mundo aqui fez, né? Sim. Como é que foi acho que eu fiz foi com a primeira turma, né? Eu tava na primeira. Nós estávamos na primeira, o eu participei da última. Na segunda. O que vocês sentiram no treinamento? Como é que vocês tiveram essa experiência aí de participar? Então, para ser sincero, no início, quando eu vi o treinamento, falei, vamos ver qual que vai ser desse treinamento.
Aí vinham as pecinhas de Lego, eu falei, ué, isso daí não vai dar em nada, isso é um joguinho. Aí foi onde a gente enxergou que uns detalhes que tá do nosso lado, no dia a dia a gente não percebe e aquilo ali pode virar uma bola de neve e acabar com a sua obra. É interessante a parte da informação, né? Porque ali, ó, você tinha muitas pessoas envolvidas, cada um com uma pecinha que fazia parte de uma casa. Sim. Então, se você já começa errado pela base, que aconteceu no nosso caso lá, já acabou a obra. Sim. E tinha detalhes pequenos, por exemplo, de projeto, que se você tiver um projeto mal formulado, que era um exemplo lá, você não consegue sair do lugar, você vai fazer coisa errada. A questão da gestão de recurso ali, em você comprar recurso. Se você também não souber o que você tem que comprar, você vai comprar demais, vai comprar de menos, vai faltar material. Multado, vai gastar demais. Então ali foi o exemplo perfeito de mostrar o que acontece numa obra. Então aquele joguinho que no início parecia ser uma coisa boba, é uma coisa que tá no nosso dia a dia, a gente não tava dando importância ou às vezes não dá. Como que eu enxerguei o Vilego? Vilego eu acho que é um treinamento que tem minha visão, tá? Minha percepção. Tem como objetivo despertar na gente aquilo que a gente precisa executar. Como assim, Diafre? Você parar para analisar, a segunda etapa, que é a etapa mais organizada, aquele nada mais é do que um planejamento estratégico muito bem desenhado. E a participação de todos, né? E a demonstração da primeira etapa é um planejamento cheio de falhas. E Só o caos, isso. o caos da realidade. Né? Exatamente. Então, assim, para mim eu achei muito bacana isso. Desperta em você aquilo que pode estar faltando no seu planejamento, na sua execução. Acho que o Vilego também... Despertar. Sim, sim. O papel de despertar na gente a necessidade do planejamento estruturado. O Vilego, essa parte que você falou, despertar, é realmente importante. Também que todos os viés também tem que estar alinhado, né? Porque você vê lá no Vilego, você tem que ter a parte da engenharia, tem que estar bem alinhado, a parte de suprimento também está alinhada, a fabricação tem que estar alinhada. Então, você sente isso no Vilego. No Vilego, se você não tiver um projeto bem estruturado, bem detalhado, de início, apareceu um projeto pra gente lá que a gente só tinha planta, a gente não sabia mais nada que Complexo. fazer. Se a gente pega a primeira etapa lá, é tendencioso. A ideia é essa, eu percebi dessa forma. É justamente fazer com que você tropece. Sim. Vou fazer com que ele tropece, pra ele enxergar a necessidade. Vou dar cabeçada. Exatamente, sim, entendeu? Sim. Se você pega ele com tempo pra poder desmembrar, entender, você faz. Mas vai fazer num tempo muito maior, com uma qualidade baixa, com um retrabalho muito grande, um custo extra muito alto. Inviável, então, né? Inviável. Exatamente. Acaba ficando E inviável, da né? segunda etapa você vê que O negócio flui, né? o negócio flui se você tiver um Aí planejamento depois tiver as assertivo. informações, planejamento, a equipe também integrada, né? Porque chega uma fase do Vilego que se você não fizer, é o todo. você não atingir 100% as atividades, né? Na hora que a gente pegou a parte do nivelamento de recursos, né? Você puxar a atividade no Vilego já mostra para você, já sinaliza. Ó, você puxou a atividade aqui, agora essa equipe que vai entrar só que semana que vem, ela não tem como entrar agora, porque está programada ainda tá semana que vem. Então, teoricamente, não adiantou nada você puxar essa atividade, que você parou a outra fase, né? Na outra semana. Acho que é isso que foi importante, que o Vilego mostra muito essa parte. Sem dúvida. Duas coisas que chamaram a atenção ali também, principalmente, foi o quê? Primeiro, é um entrosamento entre todas as áreas. Porque eu, como contratado, se você tem uma parte de civil, outra parte de metálica, não adianta o civil saber o que ele tem que fazer, a metálica que ele tem que fazer, mas eles não se conversarem. Sim. Não vai dar liga as duas atividades. Um vai fazer, às vezes o outro vai atropelar aquele, não tá, os dois vão estar na mesma área, não tá se conversando. E também, às vezes, uma atividade pode dar continuidade na outra. Então, eu acho que a interação entre todo mundo é essencial e ali mostrou que a gente não faz isso. E o outro ponto foi o quê? Principalmente a parte de segurança. Por quê? Todo mundo preocupado em executar, que era, no caso, montar a casinha ali no Vilego. E tinha a área de segurança que muitos não percebiam e ultrapassar. Por quê? Meu objetivo é executar. E você não se preocupava na sua segurança com os outros setores. Essa parte de segurança é importante. Uma coisa que eu ia falar aqui, que no começo eu lembrei que eu ia falar, de integração, e que é um pouco o motivo do caos que gera no Vilego e na vida real, é que você tem entidades independentes, né? Sim. Só pra gente não deixar de falar nesse papo, que tá falando de Last Planner, o pessoal do Lean Construction sugere a adoção de um contrato chamado IPD, que é entrega integrada do projeto, ou entrega de projeto integrado, ou, enfim, é um modelo de contrato que, por exemplo, eles dizem que a P&G, a Disney usa, e que não tem o contrato seu
que você se protege e você prepara um pleito ou, enfim, você cria uma relação de que eu sou uma entidade, você é outra, nós temos o projeto ali, mas a gente aborda de maneira diferente. Não. É um contrato em que estão todos sob um mesmo relacionamento, e se aquele projeto acabar mais cedo, é melhor para todos. E não tem uma coisa de um vindo a punir o outro, né? Eu acho que reduzir barreira, desde a parte do Vilego, disciplina por disciplina, ou de empresa para contratada, ou de pessoas, setores, a gente vê lá que tem coordenadores, né? E o trabalho, o desafio nosso grande é a integração. É importante, a integração é central, a comunicação de um projeto fluir, né? Pessoal, estamos chegando na reta final aí. Eu queria pedir, assim, final de bate-papo sobre o que é necessário para fazer um LPS rodar, né? Que a gente pudesse fazer um checklist aí. E o que ele deixa de legado aí de benefício de fato. Pela nossa conversa aqui, assim, os pontos principais, né? Que não é algo que vai vir de um sistema, ele vai depender de pessoas. Eu lembro muito do Fábio, foi muito elogiado por isso a propósito, faça chuva, faça sol, tem que fazer check-in, check-out. É o cansaço que tem numa parada industrial, né? Que dura aí 15 dias, um mês. Você ficar a obra toda, todo dia atualizando, é um hábito que cansa. Vocês estão nessa pegada. As respostas do desvio do PPC na ponta da língua, que o Fábio, toda vez que perguntava, sabia dos aspectos envolvidos, tem a ver com Gemba e etc. Sim. Então, assim, o segredo e assim, a desmistificação é que, preciso me esforçar demais, ninguém vai vir salvar a coisa, vai ter que ser empoderado, vai dar algum tipo de conflito, é o que a gente falou aqui agora há pouco. E o legado, na minha visão, é isso aí, de você conseguir colocar um trilho num trem, você conseguir antecipar a visão de planejamento, você conseguir reduzir desperdício de coisa que você pode, né, planejar, conflitos, uma atividade que você programou, pagou mão de obra e não consegue montar, é esse tipo de coisa. Vocês veem alguma coisa a mais em termos de o que você achou que era e depois viu que era verdade, e o que ele deixou de legado para cada um de vocês? E aí, eu de novo agradeço a vocês aí pela participação. Se quiserem fazer aí umas palavras finais também, a gente caminha pro final aí. Então, Eduardo, eu acho que assim, 2 palavras que resumem para mim um Last Plan que deixou de legado foi o quê? Organização e disciplina. Primeiro, a disciplina todo mundo tem que estar na mesma linguagem. E isso é difícil. Porque é o que eu falo, não basta o planejamento querer. Se a produção não quiser, se a segurança não quiser, suprimentos não quiser, entre outras áreas. Então, tem que estar disciplinado todo mundo para acontecer. Porque senão não acontece o Last Plan. E a questão que eu falei do... Qual que foi a outra parte que eu falei? Foi a do... PPC? Disciplina. Não, disciplina e... Organização. A organização é essencial, porque não basta, eu chego em casa, arrumo minha roupa ali, tomo um banho, sou organizado. Não depende só de você. Tem que estar, é um conjunto, todo mundo tem que ser organizado. Sintonia, né? Tem que ter a sintonia. É uma engrenagem, né? É uma engrenagem, porque se você tem a organização de fazer vou fazer minha listinha aqui de restrições, mas aí o cara que está responsável por resolver não se organizou para pegar aquelas restrições e tentar resolvê-las, se não organizar no campo para fazer acontecer. Então eu acho que organização é a palavra-chave para poder acontecer o Last Plan. É a principal. Na minha ótica foi mais a parte de... Eu também gostei muito na parte que o aprendizado do Last Plan deixou de legado foi também a integração, né? Acho que a integração das equipes, entendeu? De querer fazer acontecer, entendeu? Depois que entendeu o conceito do Last Plan, a união da equipe de fazer acontecer foi muito importante, né? Porque você envolve muita gente, entendeu? Fica às vezes um pouco, entendeu? Às vezes a gente tem que ser bem assertivo, a gente tem que, dedicar mais também. Acho que o pessoal teve que dedicar um pouco a mais do seu tempo até para aprender, para entender em relação ao Last Plan, mas depois a gente consegue azeitar, deixar tudo ok, cara, acho que foi uma parte muito importante, entendeu? Acho que um legado muito importante é essa integração, entendeu? Você chegava um momento que tanto o encarregado, tanto o supervisor, tanto o engenheiro sabia qual que era a atividade que ia ser executada no dia. Então para isso, teve que ter toda essa metodologia, teve que ter toda essa equipe integrada. Então, acho que esse legado que eu achei muito importante foi a parte de integração. Eu acho que todo mundo compactou da mesma opinião, né? O Will que iniciou, o Fábio endossou,
Eu vou falar as mesmas palavras. Eu acho que o legado é justamente a unificação de todas as áreas, né? Isso só mostra que hoje nós pensamos em coletivo. Eu não consigo fazer nada sozinho. Eu posso estar no topo da cadeia de planejamento, por exemplo. Sem a minha base, chão de fábrica, eu não vou conseguir falar com a mesma propriedade do que ele que executa. Então, unificou todas as partes, faz disso uma regra, né? Respeitando cada etapa, respeitando cada pessoa envolvida. É o segredo do sucesso. É manter isso aí e melhoria contínua. O que a gente pode fazer para melhorar ainda mais? Bacana. Que é uma etapa, né? A última etapa é aprender e continuar crescendo. Né? Vou dar o PDC. E só deixar um recado, Eduardo, pro pessoal, porque assim, se você quer que aconteça, você acredita que vai acontecer, então você consegue fazer com que as pessoas também acreditem e vai fazer acontecer. Então só depende da gente. Quem tá ali na frente, quem for puxar o Last Plan, tem que acreditar. É o primeiro passo. Pessoal, acho que foi muito bacana, cara. A gente conseguiu aqui, por alguns minutos, né? Passar por uma história aí de 1 ano de desafios, né? Verdade. Não sei se você encontra na rede hoje testemunhos assim, né? Tão frescos e tão sinceros de pessoas tão engajadas no processo, não como quem tá vendendo, mas como quem era vítima aí de um possível desorganização ou de um possível estresse com o prazo e que vê agora um pouco mais de estabilidade na data de término dos seus projetos. Queria agradecer de novo a presença de vocês aí e convidar o pessoal para, enfim, ver aí os vídeos e repercutir e mandar para quem acha que é interessante dessa técnica que é nova no Brasil. Ela é uma técnica antiga, mas tá, como eu disse no começo, está muito bem recomendada. Então é importante a gente também, por utilidade pública, né, dividir essas informações aqui dentro da comunidade de planejador para planejador, de gestor para gestor, que é o nosso objetivo com o canal e com a nossa comunidade de projetos aí que atua com a gente. Tá bom, pessoal? Obrigado aí a vocês, obrigado por acompanhar. Um grande abraço aí.